Há um provérbio no capítulo 30, versículo 6. Não acrescente nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Não acrescentar nada ao que Deus diz. Quando nós falamos a palavra, devemos nos ater à própria palavra, pois a luz é a palavra de Deus, não a nossa palavra. O Espírito é que ilumina, e o Espírito está selando a palavra. Por isso, devemos ser cuidadosos em tomar somente o que Deus diz, o que Jesus diz, o que o Espírito Santo ensina. Nas Escrituras, nós podemos perceber essa manifestação. Deus fala de Gênesis até o livro de Malaquias, por meio de Moisés e dos profetas. Depois, Jesus fala nos 4 evangelhos. E o próprio Jesus diz: eu falo o que eu ouvi junto do Pai. E ele mesmo dá testemunho que não fala a sua palavra, mas transmite a palavra de Deus. Depois, a partir de Atos, o Espírito Santo vem e a igreja começa a existir. Aí a palavra é por meio do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é que fala na igreja. E toda palavra na igreja deve ser por meio do Espírito. Tanto que as 7 igrejas, as cartas que foram escritas às 7 igrejas, revelam que devemos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Na introdução das cartas, nós temos uma descrição do Jesus ressuscitado. E quando a carta termina, ela termina dizendo para ouvirmos o Espírito. Portanto, a partir do derramamento do Espírito até o Apocalipse, nós temos a voz do Espírito. E Apocalipse, no final, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Portanto, o Espírito e a igreja estão unidos a dizer, vem, Senhor Jesus. Podemos assim perceber que, para não sermos enganados, porque o próprio Jesus, em Mateus 13, profetizou a respeito da fermentação que haveria com a palavra de Deus. Ele revelou isto por meio de uma parábola, a parábola do fermento. É a parábola sobre o que iam acrescentar à palavra de Deus e misturá-la. Está assim. Uma mulher pegou 3 medidas de farinha e colocou o fermento, e fermentou toda a massa. Alguns, para interpretar esta parábola, pensam que o fermento é algo positivo, mas nas Escrituras o fermento é sempre algo negativo. Lembramos do fermento dos fariseus, que era hipocrisia. Lembramos de Paulo falando aos Coríntios sobre a malícia como um fermento na massa. Então o fermento era proibido na casa dos judeus. Ninguém podia ter fermento em suas casas. Então o fermento é extremamente negativo. Jesus diz que devemos tomar cuidado com o fermento de Herodes. Qual é a política? Precisamos estar apercebidos, porque essa mulher é a própria igreja que mistura a palavra de Deus. 3 medidas de farinha representa Cristo como a palavra. A palavra é pura, é como flor de farinha. Cristo é puro. Cristo é o próprio verbo, é a própria palavra de Deus. Então, essa mulher, ela fez algo. Ela misturou com o fermento e fermentou toda a massa. O que vemos hoje no cristianismo é um crescimento exagerado, porque o fermento faz a massa crescer de maneira falsa. Nós podemos pegar como exemplo um pequeno pãozinho. Quando vemos ele antes de crescer por causa do fermento, ele é pequenininho. A partir do momento que o fermento atua,
ele fica muito maior. É assim, muitas igrejas, elas ficam grandes, inchadas, e aparentemente são muito apetitosas. E a palavra lá é muito apetitosa. E as pessoas gostam muito da palavra, porque a palavra foi fermentada, então ela se tornou macia, porque o fermento amacia o pão. Mas vamos recordar, Jesus é pão ázimo. Pão ázimo significa pão sem fermento. A palavra deve ser de Deus. A palavra deve ser do Espírito Santo. A palavra não deve ser minha. A palavra não deve ser de irmão algum. Mas a palavra tem que vir por meio do Espírito Santo que habita em cada um que crê. O dom de ensinar é do Espírito de Jesus Cristo. Note que em Efésios 4, quando fala dos dons ministeriais, coloca mestre junto com o pastor. Por quê? Porque o dom de ensinar é um dom especial dado pelo Espírito Santo e é por meio do Espírito Santo. Porque o capítulo começa dizendo que Jesus distribuiu dons aos homens. E esses dons se manifestam na igreja para o crescimento das pessoas que creem. Então, Pedro diz na sua carta que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Como Deus é palavra, se nós comermos uma palavra fermentada, nós vamos ter grande dificuldade de crescer para conhecer a Deus, porque haverá algo falso naquilo que nós estamos ouvindo. Por isso devemos ir sempre na Escritura e vermos o que Jesus disse, ouvirmos o que os apóstolos ensinaram, ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas, para que assim possamos ser salvos do engano da palavra fermentada. E como diz o provérbio, nada acrescente à palavra de Deus, porque Deus vai contradizer você. Deus vai contradizer aqueles que estão pregando ou ensinando o que Jesus não ensinou e nem pregou. O que os apóstolos não ensinaram nem pregaram. Deus vai cortar. E se você comeu e bebeu estas coisas, você vai ter também dificuldade com Deus, porque você vai estar fermentado. Portanto, o fermento não deve ser o nosso alimento. Nosso alimento deve ser sempre 3 medidas de farinha. Farinha pura, flor de farinha, a mais fina, a mais pura. Esta é a pura palavra de Deus. Que ela possa encher o nosso coração e nós possamos vigiar e orar neste sentido. Que a graça e o amor de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo seja com todos vocês. Vamos comer apenas a palavra do Senhor. Amém.